Dê saúde para você e para quem precisa. Bora continuar o nosso estudo com o resumo do livro A Dieta do Futuro, do Dr. Hiromi Shinaya. Entretanto, é preciso ter em mente que tentar aumentar o consumo de energia com a ingestão de água ou água gelada, que é fria demais, gera o efeito oposto. A água gelada esfria o corpo repentinamente, causando diarreia e outros problemas físicos. Ultimamente, tem aumentado muito o número de casos de hipotermia, principalmente entre os jovens. Nesses casos, a temperatura corporal média cai para 35 graus centígrados, o que pode causar vários danos. A temperatura média de uma pessoa saudável é 37 graus, mas quando ela cai, a taxa metabólica diminui 50%. Além disso, temperaturas corporais em torno de 35 facilitam a multiplicação das células cancerígenas, pois elas reduzem a atividade enzimática e, consequentemente, as funções imunológicas do corpo. As temperaturas corporais mais elevadas facilitam o trabalho das enzimas. Na verdade, a febre é uma tentativa do organismo de melhorar as funções imunológicas. Assim, é mais seguro tomar água em torno de 20 graus, a menos que seja verão. Beba muita água de boa qualidade para emagrecer. Bora entender esse tema? Vem comigo. Na cidade de Nova York, é comum vermos pessoas obesas caminharem com uma garrafa de água na mão. Elas acreditam que beber muita água ajuda a emagrecer. A ideia de perder peso bebendo água pode parecer falsa, porém guarda certa verdade. A ingestão de água estimula os nervos do sistema nervoso simpático, ativa o metabolismo de energia e aumenta o consumo calórico, o que resulta em perda de peso. O estímulo dos nervos do sistema nervoso simpático provoca a secreção de adrenalina. A adrenalina ativa a lipase, sensível ao hormônio encontrada no tecido adiposo, que, por sua vez, decompõe os triglicerídeos em ácido graxo e glicerol, facilitando a queima de gordura pelo corpo. Interessante, né? Existem muitos estudos comprovando o aumento do consumo calórico conforme o consumo de água. Segundo esses estudos, beber cerca de 2 copos de água 3 vezes ao dia aumenta a queima calórica do organismo em mais ou menos 30%. A taxa de queima calórica atinge seu ponto máximo cerca de 30 minutos depois da ingestão de água. Esse fato deixa claro que as pessoas com excesso de peso devem adotar o hábito de beber cerca de 6 copos de água de boa qualidade por dia. E qual a temperatura de água mais indicada para o emagrecimento? A água deve estar a uma temperatura mais baixa do que a do corpo, porém sem estar gelada. Segundo experimentos, a temperatura de água que aumenta o consumo calórico é de cerca de 21 graus centígrados. Temperaturas mais baixas obrigam o corpo a usar quantidades consideráveis de energia para deixar a água na temperatura em que ela esteja, que o corpo esteja. O corpo humano é equipado com vários meios para estabilizar a temperatura corporal. Por exemplo, urinar numa manhã de inverno logo depois de acordar produz um arrepio. Isso acontece porque o corpo tenta recuperar com o arrepio parte do calor perdido com a saída repentina da urina quente acumulada na bexiga. As enzimas ajudam a evitar o excesso de comida. Bora entender esse tema? Vem comigo! Seja qual for a frequência da ingestão de água, não se deve esperar perda significativa de peso se não houver mudança nos hábitos alimentares. Essa mudança não requer necessariamente a redução da quantidade ingerida. Para perder peso, é importante comer alimentos ricos em enzimas. Quando são ingeridos apenas alimentos ricos em enzimas, o peso do corpo se ajusta naturalmente ao que é mais conveniente para cada pessoa. As pessoas engordam porque consomem alimentos oxidados e processados,
sem nenhuma enzima. Elas sentem fome porque não comem alimentos que contêm os nutrientes de que o corpo realmente precisa. Vitaminas, minerais e enzimas. Essas pessoas não comem porque precisam de mais alimentos. Elas comem para saciar o intenso desejo do corpo por enzimas e elementos traço, como vitaminas e minerais. Até as dores de estômago provocadas pela fome podem desaparecer quando se come alimentos ricos em enzimas. Algumas pessoas, mesmo tendo enzimas suficientes, sentem fome porque elas têm carência de elementos traços. Embora os elementos traços sejam basicamente minerais e vitaminas, existem também outras substâncias indispensáveis chamadas coenzima, que regulam o trabalho das enzimas no organismo. Recentemente, a coenzima Q10 tem chamado a atenção dos estudiosos como algo que faz bem à saúde e à forma física. Entretanto, a Q10 não é a única enzima de que os seres humanos precisam. O número necessário de coenzimas é, de fato, muito pequeno. Antigamente, uma refeição bem equilibrada fornecia elementos traço suficientes, mas hoje em dia eles são cada vez mais raros nas frutas e hortaliças. Se a dor de estômago provocada pela fome persistir, mesmo com a alimentação equilibrada, recomenda-se o uso de suplementos que contenham elementos traços. A tentativa de emagrecer deve levar em consideração não apenas a quantidade necessária de alimentos, mas também como e quando comer. A maioria das pessoas com sobrepeso não mastiga bem. Por essa razão, elas comem rapidamente, elevando o nível de açúcar do sangue, antes que o centro de saciedade tenha tempo de enviar um sinal dizendo que elas estão satisfeitas. Por isso, acabam comendo mais do que o necessário. Para começar a comer menos e de forma natural, basta mastigar de 30 a 50 vezes. Se na hora de dormir o estômago ainda contiver comida, seja proteína ou carboidrato, a maior parte dela será convertida em gordura pela insulina. Nos Estados Unidos, as dietas pobres em carboidratos são bastante populares. É uma dieta em que as pessoas consomem pouquíssimo carboidrato, mas os resultados dos experimentos demonstram que, mesmo os alimentos pobres em carboidratos e ricos em proteínas, quando ingeridos tarde da noite, provocam ganho de peso da mesma maneira que os alimentos ricos em carboidrato. Isso acontece porque, quando os alimentos são ingeridos pouco antes de dormir, o organismo secreta grandes quantidades de insulina e os armazena como gordura. Em outras palavras, as dietas com baixo teor de carboidrato não são apenas ineficazes, como também deixam o organismo mais ácido, aumentando a possibilidade de osteoporose e outras doenças. Por outro lado, uma pessoa magra demais não secreta insulina em quantidade suficiente, o que resulta na excreção de alimentos que não foram digeridos nem absorvidos. Ou seja, embora os resultados sejam exatamente o oposto